Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro Portioli. Hoje eu e o Conrado temos um convidado muito especial, que é o professor Luciano de Faria Brasil, autor de Paz, Guerra e Intervenção no Pensamento de Kant, Possibilidades e Limites do Uso da Força no Direito Internacional, ou seja, uma obra extremamente atual. Nós vamos conversar a respeito de Kant e algumas curiosidades da vida de Kant, que era uma pessoa bem diferente, bem bizarra, inclusive num livro que eu li ontem à noite, definiam ele como bizarro e pedante, e o professor Luciano, que é um especialista em Kant, pode nos dar um retorno se isso é verdade ou se isso é só folclore a respeito da pessoa do Kant. Em segundo lugar, gostaria de lembrar que a gente tem essa parceria com a livraria A Página, cuja subgerente, a Mariana, gentilmente cedeu esse espaço da livraria onde se encontram os livros de direito, filosofia, economia, contabilidade e outras matérias para a gente gravar o nosso episódio. Ela sugeriu eu mostrar para vocês esse livro que ela tem, que é um verdadeiro clássico. Um aluno de direito que não leu esse livro certamente não estudou direito. O Caso dos Exploradores de Cavernas, de Lon Fuller. Então, sem mais demoras, passo a palavra para o Conrado, a fim de que apresente o nosso convidado e já propõe alguma questão para o professor Luciano. Então, Luciano, é ótimo te ver. Muito obrigado aí de vir aqui conosco, participar aí do nosso programa. E o Dr. Luciano é promotor de justiça, é doutor em filosofia, tem uma obra sólida de Kant, é um grande pesquisador aí da obra do Kant. Luciano, assim, ó, nós conversamos a primeira vez aí durante a pandemia, né? Tivemos o prazer aí de te entrevistar naquela ocasião. E eu te pergunto assim, Luciano, agora, tá? Este ano, 2024, são 300 anos, né, do Kant. E qual é a importância que tu vês, assim, o que subsiste ainda, digamos, da filosofia kantiana? O que ela tem hoje a nos oferecer, digamos, o que Kant nos oferece ainda de indagações, né? E tu sabes assim que nós temos trabalhado e discutido muita coisa sobre inteligência artificial. Então, não necessariamente seja esse o objeto da nossa conversa, tá? É amplo, né? Mas, mais ou menos, se tu quiseres abordar alguma coisa, e claro, alguma coisa a respeito do que tu tens pesquisado, da tua obra, enfim, né? Então, é contigo aí. Bom, primeiro queria agradecer aos amigos, Leandro, Conrado, queridos amigos, operadores do direito, mas também interessados na filosofia, né, que é o que nos une, além da amizade, esse amor pela filosofia e pela reflexão, e isso é o que nos traz aqui hoje para bater um papo sobre um pensador aí que completou 300 anos do seu nascimento. E essas questões que se colocam, Conrado, realmente são importantes. Porque é realmente o grande marco, a grande virada, o grande ponto de partida da filosofia moderna, o ponto da virada transcendental, um ponto de reflexão, da onde partem inúmeras linhas de pensamento. Nós podemos pensar, inclusive, numa raiz kantiana de boa parte da filosofia analítica, né? Sim, temos aí verdade. o livro do Robert Hanna, que explora justamente essa conexão, e também a filosofia continental, né? Até pelo contraste e justamente e pelo debate que se estabelece a partir de vários pensadores. Então, se é verdade que nos clássicos praticamente tudo está dito a respeito deles, aquilo que não está dito também é um universo praticamente infindável, né? É praticamente um paradoxo. Então, sempre há algo de novo, sempre há algo de fecundo em retornar aos clássicos e buscar neles, pelo menos, um ponto de partida para a reflexão dos problemas de hoje. E se nós fizéssemos aquela pergunta clássica de Benedetto Croce, né, o que está vivo, o que está morto, né, na filosofia de Kant, poderia dizer que, particularmente, a filosofia política, ela tem hoje uma ressurgência dos temas que ele enfrentou.
que são os temas justamente da paz perpétua, que são os temas da Constituição. Cosmopolitismo. Exato, da constituição de instâncias internacionais que permitam lidar com os conflitos interestatais, com a necessidade de você lidar com um fenômeno que ele chama de inimigo injusto. Ele vai cunhar essa categoria lá na metafísica dos costumes, nos princípios metafísicos da doutrina do direito, que justamente foi aquele que não só está fora da esfera do direito, mas que trabalha ativamente para que o direito não se constitua. Né? Que nós podemos pensar nisso na escala interestatal, com os chamados rogue states, com aqueles que realmente não apenas não participam da ordem internacional, mas que trabalham contra a paz. E isso existe, e nós podemos, em Kant, recolher um pouco disso. E aí também entra o problema da inteligência artificial, que realmente é um mundo novo, pela primeira vez. Nós temos a perspectiva teórica e prática de constituição de processos análogos de pensamento ao do ser humano por plataformas não humanas. E há todo um medo, todo o receio já manifestado em N manifestos, inclusive por grandes players da área de tecnologia, no sentido de que isso possa se desenvolver uma inteligência geral artificial, não humana. Então, isso no campo da guerra, por exemplo. Hoje nós temos drones que são operados por inteligência artificial, que operam segundo parâmetros de programação. Esses parâmetros de programação obedecem a regras mínimas de preservação, e é estranho falar isso no campo da guerra, por exemplo, mas de regras mínimas de preservação dos direitos humanos de uma população civil, nós não sabemos. Há apenas uma corrida armamentista e a inteligência artificial acaba fazendo parte justamente desse fenômeno. Então, não só aqueles problemas teóricos que se colocam no núcleo do eu transcendental, mas os problemas práticos que se colocam a partir do agir de uma inteligência artificial, daquilo que simula o intelecto humano e que pode, ainda no período de nossas vidas, reproduzir o processo de tomada de consciência do ser humano. Isso realmente vai nos colocar novas questões, e aí a crítica da razão ela vai adquirir uma nova atualidade. A crítica da razão prática, a crítica da razão pura, né? E todos os problemas práticos de uma metafísica dos costumes, ou seja, de uma filosofia do agir prático que decorre dessas questões. Eu até ia te perguntar, diante do que tu estava colocando agora, assim, é impressionante, a gente conversou, estava te mostrando com o professor Paulo Caliendo a respeito de parte desses temas, não com enfoque em Kant, mas a respeito da inteligência artificial, e do jeito que tu coloca agora, você acabou de abrir um universo de portas para a gente discutir infindável. Eu vou abrir uma delas primeiro, mas assim, pode nos levar a um labirinto. Mas como você é um cara que é estudioso de Kant, especialista em Kant, eu gostaria de saber como é que fica o universo teórico do Kant, quando a gente divide ele em numênico e fenomênico, e pega essa questão da razão, ou da autodeterminação, ou da autonomia, de dar a si própria lei, e você tem agora máquinas que estão desafiando essas fronteiras, mas haviam seres com dignidade e seres com preço, ou seja, seres que eram capazes de dar a si mesmos a lei, e esses não se poderia colocar outra coisa no lugar deles. Eles são fins em si próprios e devem ser considerados sempre como fins em si próprios, ou ao menos como fins em si próprios, né? O imperativo categórico. Por outro lado, aquilo que não tem dignidade, que não é capaz de dar a si mesmo a lei, a autonomia, isso tem preço, e você pode colocar outra coisa no lugar. Como é que fica essa situação? A inteligência artificial já está desafiando esse universo teórico do Kant, ou seja, a inteligência artificial ela já está beirando a autonomia, quando você fala que um drone é autônomo e é capaz, pelo menos teoricamente, eu não sei em que grau, mas é capaz teoricamente de tomar decisões, deixar vivo ou matar, ou proteger ou não atirar e não proteger, levando para um lado de defesa. E nesse sentido, como é que fica essa questão? O universo teórico do Kant, em termos de numênico e fenomênico, que ele dividia essas duas coisas em autonomia e heteronomia, dignidade e preço, como é que se afeta? Um drone ou uma inteligência artificial é autônomo no sentido central da palavra na teoria do Kant. Um drone, de acordo com a teoria do Kant, tem dignidade, a gente pode colocar ele outra coisa no lugar dele, ou ele tem preço.
E um drone ocupa esse mundo numênico ou fenomênico? Eu te digo porque eu descrevi. Aliás, nós três fomos colegas na aula do professor Tadeu Weber. Exatamente. E era uma discussão do professor Tadeu Weber que dignidade, eu me lembro que ele falava, não é uma coisa exclusiva dos seres humanos. Não que a gente conheça outros seres que têm dignidade, mas é uma característica de seres racionais que são capazes de dar uma lei a si próprios. Sim. Então, a inteligência artificial já chegou nesse ponto de desafiar esse conceito? Interessante é que o Kant, ele na verdade, a ideia dele é que nós somos dotados de racionalidade, né? Diferentemente do Aristóteles, né? Tu que és um aristotélico, que dizia que o ser humano é um ser racional, né? E ele dizia, não, nós somos dotados de racionalidade. Sim. Mas eu já vou aproveitar para tu, talvez, né, para emendar aqui, Luciano, tu falaste muito na questão que nós vivemos hoje, né, nessa tensão das guerras, seja lá na Ucrânia, agora a gente está observando isso em Israel com a Palestina ali, né, com a faixa de Gaza. E eu fiquei pensando a respeito do direito penal do inimigo, né? E até a questão do Guinta Jacobs. Quer dizer, hoje, até porque recentemente, numa sessão do Tribunal de Justiça, um advogado fez ele falou, claro, de uma forma, digamos assim, provocativa, que nós estaríamos entrando já numa linha teórica do Guinta Jacobs, né? E eu resisti, eu digo, não, nós ainda estamos defendendo os bens jurídicos, né? Mas eu acho que entra bem nessa discussão, assim, né? Então eu acho que com as questões que o Luciano, que o Leandro colocou, então fica à vontade para colocar. Não, e é interessante lembrarmos justamente esse nosso período de contemporaneidade no curso de filosofia, no doutorado em filosofia, no PPG da Filosofia da PUC, que foi um período muito fecundo mesmo. Sim. E eu e o Leandro fomos colegas em várias disciplinas. O Leandro sempre um grande debatedor, um grande provocador de questões polêmicas. É que quando eu entrei no mestrado, vocês estavam no doutorado, né? Sim. E o Leandro ia lá para fazer uma confusão. Assim, não, contigo também. E nós defendemos as teses no mesmo dia. Por isso que nós estamos com um podcast agora, continuar debatendo. É verdade, a discussão não parou. Nós mas ele tinha as questões, ele trazia as questões importantes. Defendemos a tese no mesmo dia, inclusive, até uma pequena anedota. Eu estou chegando na PUC para fazer a defesa e encontro o Leandro que está saindo da defesa dele, todo suado, cansado, eu tivesse corrido uma maratona. Ainda semana passada, eu dizia para o Conrado, participei de uma banca de qualificação de doutorado, e eu disse, no final da banca, eu normalmente digo no começo, mas eu achei que tinha esperança da coisa ser mais tranquila, mas no final da banca, eu disse para ela e para o orientador dela e os colegas, disse que eu aprendi com um doutorando. Isso é o primeiro princípio que eu chamo da lei natural do doutorando, né? Que você entra no doutorado para salvar o mundo e sai do doutorado para salvar a própria pele, porque não há como, né? Não há como sobreviver sem fazer alguns cortes na tua teoria. E a segunda lei aumenta o título para diminuir o trabalho. Quando você descobre que você não vai salvar o mundo, tenta salvar a tua pele aumentando o título, porque ele disse o negócio dos acordos. No início ele me disse, isso não fez muito sentido. Quando eu começou a chegar mais perto do fim, eu vi que tinha todos São 4 anos no Brasil, né? E olha na Alemanha que o cara pode 2 décadas para fazer um doutorado. Não tem a metáfora arquitetônica, né? Você propõe o projeto de um palácio. E lá pela metade do doutorado você já, vou construir uma casa. Que tá bom. Sim. Sabe que se no final você fizer um quarto bem bonitinho, tá ótimo. Tá legal. Tipo aqueles programas de reforma. Né? Vamos salvar a vida do cara. Não, mas assim, quem sabe essa peça, se a gente fizer bem feitinho, tá de boa. Então, o que eu tinha a dizer para vocês, assim, primeiro, a respeito da questão da autonomia, eu acho que é importante destacar que nós ainda não chegamos no patamar da autonomia. Sim. O que nós temos? Nós temos algoritmos que a inteligência artificial dê a sua própria lei, digamos, exato, moral, né? Por enquanto ela é uma instância mediada de decisão, tá? Que opera segundo parâmetros dados por alguém que tem autonomia. Sim. Né? Sim. Mas nós chegaremos em algum momento, isso era sempre possível do ponto de vista teórico e hoje é possível do ponto de vista prático, ao ponto justamente dessa
autodação da lei. Sim, né? sim. E aí se põe o problema de qual é a moralidade de uma inteligência não humana? Agora, qual é a lei moral possível? Tá, eu tô contigo até a semana retrasada. Semana Sim. retrasada houve o evento do professor Nitamar, na PUC, sobre inteligência artificial. Eu li alguns artigos, discuti um pouco sobre inteligência artificial. Eu já estou começando a tremer nas minhas bases. Agora Sim. eu já não sei. Vou te explicar. Você mencionou essa inteligência artificial geral. Então a primeira Artificial General Intelligence, que seria a simulação de uma tomada de consciência equivalente, mas não igual a de um ser humano. Sim. Mas ainda é uma emulação. A fronteira ainda é uma emulação. É uma enrolação, mas o caminho que está seguindo é um caminho desafiador. Eu vou traçar. Vai chegar um momento que vai ter uma fronteira. Eu até 3 semanas, se tu me perguntasse inteligência artificial... Aquilo que o Ray Kurzweil chamava de singularidade tecnológica, justamente. A tomada de consciência. Nós estamos mais perto um pouquinho agora. Porque uma coisa é você ter um programa de computador que é capaz de tomar algumas decisões com base no algoritmo. Isso. Uma segunda que tem uma certa capacidade preditiva a partir de parâmetros pré-programados. Tipo piloto automático de avião, assim, né? A outra coisa é quando esse programa de computador ele é capaz de ser alimentado com novos dados e capaz de desenvolver a si próprio. Sim. Isso já começa a ser analogicamente, não é inteligência, mas analogicamente já começa a parecer com a inteligência humana. Tem um terceiro fator que o professor Caliendo chamou, que é a criada de uma nova decisão a partir dessa base de dados, que é algo tipo a imaginação, a criatividade. Sim. Então, esse é mais um fator que começa a contribuir para essa personalidade autônoma do computador, no sentido focal de Kant. Mas aí, eu acho que o ponto nevrálgico, porque eu assisti várias palestras lá no evento do professor Nitamar, e eles diziam, mas computadores não sentem, algoritmos não sentem. Algoritmos estão começando a sentir. Claro. Porque quando você fala numa inteligência artificial geral, um dos mecanismos que eles estão colocando é um mecanismo de premiação e de punição. Sim. E isso acaba estimulando, como na nossa psicologia, determinados comportamentos, inclusive determinados aprendizados. Ou seja, você está dando quase um livre-arbítrio. Né? A liberdade em Kant, inclusive, né, tem a ver com haver uma lei da razão e você poder aderir ou não aderir a essa lei da razão. Sabe? Assim, eu vou escolher dar a mim mesmo a lei. O exemplo aquele que o professor Caliendo trouxe, mas você certamente tem vários exemplos, né? O imperativo categórico de entrar em contradição consigo mesmo. É livre o ser humano porque ele pode escolher seguir o que é correto, escolher falar a verdade e entregar o seu amigo para o assassino, por exemplo, ou omitir e contrariar a si mesmo, porque ele vai entrar em contradição consigo mesmo, ele vai estar destruindo toda a lei do universo numênico, né, que regula que deve se dizer a verdade e não tratar o outro como um fim. Então, só para concluir, é um ponto bem específico, que para mim isso aqui é a fronteira entre a autonomia da inteligência artificial, e claro, há mais algumas coisas, mas pelo que eu estou vendo, estamos se aproximando do desenvolvimento, pelo menos, se não de verdadeiros sentimentos e emoções e sentidos de dor e prazer, amor e medo, emoções, né? Mas a gente está começando a se aproximar de algo como o mecanismo o sentimento e a dor funcionam na nossa psique, reforçando ou evitando comportamentos e filtrando comportamentos, nos dirigindo a comportamentos não necessariamente diante do algoritmo, digamos assim. O que tu tem para nos dizer, traçar esse... Se nós pensarmos assim, todas as tentativas de pensar uma inteligência artificial hoje são, evidentemente, por razões óbvias, modeladas a partir do comportamento humano. Verdade. Sim. A partir daquilo que nós sabemos hoje, a partir de séculos, milênios de observação empírica, da experiência psicológica, somada às descobertas da neurociência. Sim, que foi passado para dentro dos dados. E nós tendemos a projetar no desenvolvimento de sistemas artificiais preditivos, capazes de tomada ainda parcial de decisões, esse mesmo mecanismo de tomada de decisão semelhante ao do ser humano. Mas talvez, Leandro, aquilo que nós pensemos como uma possível inteligência geral artificial opere
a partir de outro conjunto de estímulos. E esse é o problema da inteligência não humana, nós não temos parâmetro. Nós não temos parâmetro para saber o que acontecerá. E essa inteligência que será capaz de se autoconstruir a partir da incorporação de bases de dados novos e de crescer exponencialmente em sua capacidade de decisão, desenvolverá naturalmente sistemas éticos próprios a partir da observação dos dados. De novo. Cada vez eu estou mais preocupado com isso. Isso aí, nós já chegamos essa é uma aporia. Exterminador do Futuro, que está no fundo disso, existe inclusive um conto do Harlan Ellison que se chama Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é basicamente assim, é o template desse tipo de situação na ficção científica. É uma inteligência artificial que adquire consciência e dizima a humanidade e deixa 5 pessoas só. Né? E ela tem poderes demiúrgicos, inclusive para alterá-los fisicamente e tudo mais. Eu só discordo de ti, porque eu acho que é mais desafiador que o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro ainda está no paradigma anterior. Do paradigma humano. Tu está criando uma nova coisa que a gente não tem nem como conceber. Não, a grande questão que me parece também em relação a isso é que tu tens, assim, digamos assim, toda essa mescla que está se encaminhando para isso de tu incorporar no teu, né, incorporar literalmente no teu corpo. Por exemplo, nós falamos aí com o Paulo Caliendo a respeito, por exemplo, da leitura das tuas ondas cerebrais. Sim. Aí entra num problema de jurídico da privacidade, por exemplo. Como é que tu vai te proteger para isso? E digamos assim, o homem vai ser um ciborgue, como é que vai ser? No fim, a máquina, quando ela tiver essa autonomia, vai ser um negócio assim, um mundo que nós não temos nem padrão hoje para pensar, né? Então, assim, isso aqui é uma extensão do corpo humano. Esse o ponto. Isso é uma extensão do corpo humano. Porque isso não existia até... Esse é o ponto. Assim, existem proto-óculos assim, no começo da era cristã, e os relógios são extensões do corpo humano. Nossas roupas também são. Perfeito. O que nós estamos construindo é novos sets de extensões. Isso, exato. E de próteses, daquilo que conhecemos, de equipamentos que serão incorporados e instalados diretamente no corpo. Isso não diminui a autonomia. Na verdade, isso opera de maneira a aumentar a nossa integração com a realidade. O problema, por exemplo, de uma inteligência artificial que adquire um estágio de consciência é que ela vai operar a partir de outras bases de dados. Base de dados. Olha só, ela vai enxergar numa faixa de onda que nós não enxergamos, ela vai escutar sons que nós não escutamos, ela vai decifrar e ler a realidade de uma maneira que nós não lemos. E, portanto, ela vai tomar decisões de acordo com uma base de dados que não está ao alcance do ser humano, no modo da subjetividade. Isso que eu ia chegar. Se essa é a palavra-chave, né? Stichwort, que nem se diz em alemão, né? Stichwort. É o seguinte, a subjetividade. Hoje, tudo que nós conhecemos, toda a construção da subjetividade que nós temos, né? Que vai se transplantar, ou sei lá, está nascendo dentro disso aí, está nascendo ou não? Até aqui no final da nossa entrevista com o Caliendo, ele coloca assim, e a alma, né? Será que a máquina tem alma? Existe? Claro que alma é um conceito, neste sentido, bastante amplo, mas eu acho que a subjetividade, né? É muito complicado. Juntando o que vocês dois falaram... Eu fiquei devendo uma resposta para ele sobre o direito penal do inimigo. Não, mas isso aí depois... Esse caminho aí tá interessante. Mas o caminho que tu levou dos óculos, que eu participei de um grupo com um professor na PUC que é a respeito de transhumanismo. Até publicamos uns artigos. E aí... me veio agora no evento que a gente, semana retrasada a gente participou daquele evento. A coisa é tão rápido que é tipo em 2 semanas a coisa já está mudando. Sabe? O evento já dá para fazer um novo evento, já ia ter outros assuntos. Porque eu me lembro que uma das palestras robôs não sentem ou não choram na chuva. É tipo assim, robôs não têm sentimentos e emoções. E eu mostrei um desafio no aspecto anímico do robô, e eu não estou falando aqui em alma, estou falando na psique do robô, que pode aproximar, obviamente não organicamente, de uma alma humana no sentido pelo menos dos mecanismos, das capacidades. Está muito aquém, mas está caminhando nesse sentido, e eu realmente há 2 semanas não via como caminhar nesse sentido. Tem aquele AI, eu acho, que é um filmezinho que é do Androidzinho, né? E aí é lindo aquele filme. Os últimos filmes do Stanley Kubrick. É lindo aquele filme, porque o problema dele era a emoção e a relação com a mãe, né? Então lindo aquele filme.
E aí conseguiram reviver ele no futuro e tal. Mas eu tive um problema, porque quando me dizem assim, ó, robôs não sentem, temos esse aspecto anímico analogicamente falando, numa psique analogicamente falando do robô se aproximando do ser humano. Mas o Elon Musk, ele está dando corpo biológico para robôs, porque o transhumano é uma fronteira que se você transpassar, você não sabe mais. É tipo Robocop. Exato. Tu não sabe mais se o cara é um robô no corpo é uma humano pessoa, ou se é uma pessoa com um chip. Tu não sabe, ali é uma situação que se você juntar as duas coisas, a inteligência artificial geral, mais e olha o a implantação de um computador. Eu sempre pensei no chip do Elon Musk como um contato com um computador. Vai ter um HD legal, vai acessar a Wikipédia sem ter que digitar. Mas pode ser uma coisa de outro nível. Pode ser uma coisa estilo Matrix. Você carregar um programa para aprender um idioma e aprender em 1 segundo. Com certeza. Se nós conseguimos decifrar as redes neurais próprias para isso, que ainda não conseguimos. Mas essa integração, ela é potencialmente possível. Ela pode acontecer. Está em marcha. As pesquisas e os desenvolvimentos que levarão a isso estão dados. Se conseguiremos, não sei, mas é possível que consigamos. O cara fez um foguete da ré, né, cara? Sim. A história original do Homem Bicentenário, do Isaac Asimov, o conto original é justamente isso. Claro, depois tem o filme, enfim, que é vagamente inspirado. O filme com Robin Williams, mas a história original é um robô que quer morrer como humano. E ele está na mesa de cirurgia e os humanos que o estão operando são completamente mecanizados, porque eles substituíram seus órgãos que já faliram, e essa relação se inverte completamente. E isso talvez seja assim, uma presciência a respeito do desenvolvimento possível da humanidade. Porque eu não tenho dúvida que o grande ideal humano de viver bem, com saúde, uma vida muito longa, a mais longa possível, em condições de fruí-la, ela só será alcançada pelo desenvolvimento tecnológico e a integração da tecnologia no corpo. Com certeza. Isso é muito claro. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas esse é o desenvolvimento que se apresenta hoje. É bom e ruim. Tu sabes, assim, voltando à questão da subjetividade, isso que tu estás falando tu chegaste a um ponto assim, olha, e não é nem jogada ensaiada, é isso que eu estou impressionado, porque chegasse exatamente no ponto que me angustia. Porque tu vês assim, tudo o que tu disseste, tudo aquilo que nós fazemos hoje são como extensões daquilo que a gente já vinha desenvolvendo. Há digamos assim, uma historicidade no desenvolvimento das coisas todas. A partir do momento em que a própria inteligência artificial, e digamos assim, em amplo, assim, lato sensu, ela vai, digamos assim, gerar uma própria subjetividade interpretativa, inclusive, né? Que aí vem essa questão, será que nós somos, assim, a máquina vai ser, vou usar a palavra máquina, melhor do que nós? Então, para que nós vamos ser humanos? Aqui o rol, né? Eu vou te dizer que tu tem que começar a cuidar dessa palavra, porque daqui a pouco essa palavra pode ser preconceituosa. Vocês jogam xadrez? Porque Vocês jogam xadrez? Não muito bem, mas eu também jogo. Eu ganho quando eu sou criativo. Quando eu vou tentar ler livros. Quando o Deep Blue ganhou do Kasparov há 20 e tantos anos atrás, uma fronteira foi ultrapassada. E aquilo era força computacional bruta. Aquilo não havia nenhum componente. O celular deve ter mais capacidade computacional. Com certeza. Então, hoje, vamos pegar o Magnus Carlsen, que é o grande campeão de xadrez hoje. Evidentemente que ele não consegue vencer uma máquina. Nenhum humano consegue vencer uma máquina. Pior é que se a gente botar o nosso celular para jogar com o computador que ocupava uma sala e jogou com o Kasparov, o nosso celular ganha, né? Eu trabalhei celular aqui tem 50 mil vezes mais capacidade computacional que o computador do módulo lunar que da conseguiu pousar. Eu trabalhei aqui quando era jovem, bem jovem, adolescente, eu trabalhei na Procergs. Fui estagiário na Procergs, ali aquilo ali era o seguinte, tinha um colega que era meu colega no colégio, e ele trabalhava ali, então ele vinha com um jaleco branco, todo formal, e a máquina precisava de uma temperatura X para manter o negócio funcionando. E nós trabalhávamos numa sala, devia ter, eu acho que umas 150 pessoas para furar aquelas cartelas ali para poder alimentar de dados. Devia ter 5K em cada cartela. Não, 5K não era 5 bytes. Era um negócio assim. O nosso amigo Conrado está denunciando a idade com essa narrativa.
Eu tenho que me cuidar que eu começo a me denunciar também, só que eu fui muito precoce, porque eu conhecia as cartelas, as indústrias funcionavam com cartões isso. perfurados. Isso cartões aí. perfurados. Então os caras tinham caixas de cartão que hoje em dia... Mas voltando à questão da subjetividade e sob a perspectiva, digamos assim, kantiana, tá? O que tu achas assim que hoje ainda nós podemos pensar nisso? Ainda trabalhamos no paradigma kantiano. Sim. Acho que nós ainda não alcançamos essa fronteira do qual falávamos, porque ainda estamos num contexto em que o algoritmo nada mais é do que uma instância mediada de decisão. Então, o indivíduo autônomo é ainda quem toma as decisões primárias, o resto são desdobramentos. Sim. E a discussão no campo da responsabilidade no direito é muito vívida. Sim, né? Assim, no campo do direito civil, hoje, discussão de direitos da personalidade. Né? Quais são as consequências da inteligência artificial, da decisão tomada por um algoritmo preditivo? Bom, isso, para mim, hoje parece claro que ainda não eliminou essa responsabilidade humana de quem é responsável pela plataforma, quem é responsável pela programação, quem é responsável pelos parâmetros de alimentação. Mas nós chegaremos em um momento em que esse paradigma será, não de colocado em xeque, ele necessitará de uma expansão e uma modulação da sua formulação. Tipo responsabilidade objetiva. Na verdade, que é o grande papel dos clássicos, é nos ajudar a pensar situações novas. Né? Kant era um homem progressista para o seu tempo. Muito progressista. Era um sujeito que era contra o absolutismo, ele enfatizava a necessidade de uma Constituição republicana, ou seja, uma Constituição que chamaríamos de liberal-democrática, com divisão de poderes, com respeito aos direitos humanos, para que os povos pudessem se organizar de uma maneira digna. E esse seria o caminho que eliminaria as guerras, enfim, os conflitos entre os povos. Evidente que ele tinha os preconceitos e convicções de um homem do século XVIII. Né? Exato, da época. Sim. A questão do homem de cor, né? Que era muito marcante nele. Né? Embora há um texto da Pauline Kleingeld que mostra que ele foi se tornando progressivamente mais progressista nesses pontos. Mais cosmopolita de verdade. Exato. Até porque um dos cursos que ele ministrava, que gerou justamente esse livro, ele é praticamente um dos cofundadores da antropologia como disciplina. Ele recebia regularmente remessas de livros, de jornais, ele lia em inglês, em francês, e Königsberg ele tinha um olho direto na Inglaterra. Exato. Né? Ele era um grande admirador do iluminismo escocês. Sim. Tanto que havia uma história nitidamente inventada, uma mitologia na família, que eles eram de origem escocesa. Não eram. Né? Que o Kant dele seria de origem escocesa porque ele tinha uma grande admiração por Hume, por Hutcheson, todos aqueles grandes pensadores do iluminismo escocês. E o que ele fez? Ele tentou, justamente, era um curso muito popular que ele dava, mapear as características empíricas de temperamentos, de povos, de nações, e ao fazê-lo, isso é uma impressão minha, ele foi se tornando cada vez mais compreensível em relação à diferença, à alteridade entre as pessoas, os povos, as culturas. Sem abrir mão dos preconceitos de sua época, que isso é importante mesmo. Faz parte da sua época, né? Mas eu digo, isso é uma forma de romper preconceitos, é te colocar face a face do outro e criar uma empatia, uma simpatia, e a partir daí começar a compreender os dilemas que o outro vive a partir da perspectiva dele e vivê-los conjuntamente. Isso rompe preconceitos. E falamos de um pensador que nunca se afastou mais de 100 quilômetros de sua cidade. O cara conhecia o mundo sem sair de casa. Ele era filho de um celeiro, de um membro da Corporação dos Correieiros, por assim dizer. Ele estudou com alguma dificuldade, um sujeito de uma família pobre. Ele foi morar ele sempre morou em quartos alugados, assim como um estudante ou um professor pobre. Ele foi morar na sua primeira casa com 53 anos de idade, em 1787. Ele ficou órfão cedo, né? Sim. Que idade? Porque não recordo agora, mas ele tinha uma ligação muito forte. Ele ficou meio responsável pela família. Pela família. Né? Isso tirou ele um pouco de todo aquele caminho e tal. E ele só vai ser professor na universidade em 1770, quando abre uma vaga pela morte de um professor, e ele manobra justamente para que o professor... Em 70. Que é quando começa o período de não publicação dele. Só vai se encerrar lá na Crítica da Razão Pura. Uma anedota da Escada dos Fundos da Filosofia que contava que o Kant ele foi preceptor, né, ou seja, professor particular até os
até os 46 anos, né? E aí a primeira cátedra que ofereceram para ele era uma cátedra sobre poesia. E ele era obrigado a criar uma poesia por ano lá para elogiar a pátria, alguma coisa nacionalista ou fanista. E aí o autor coloca, assim, é quase um ato de providência divina, porque ou teríamos a crítica da razão pura, ou um livro de poesias do Kant. Já pensou um livro de poesias do Kant, cara? Ele recusa essa cátedra, que era, se eu não me lembro se era em Erlangen, era numa universidade na Prússia também, ali próximo. E depois ele recebe também uma oferta de uma cátedra de matemática, que ele também recusa, porque ele queria a disciplina de filosofia. O cara era talhado para isso, né? E ele, na verdade, aquilo que a gente conversava até informalmente antes, ele é um sujeito, apesar da imagem que ficou cristalizada dele como um sujeito de uma vida muito sistemática, ele era um sujeito muito cativante, muito gentil, tinha modos refinados. Até os 40 anos de idade, ele leva uma vida social normal. Convive com amigos, frequenta jantares. Durante o período da ocupação russa, que durou quase 6 anos, durou 5 anos, em Königsberg, no contexto das guerras, há muito dinheiro na cidade, porque vêm oficiais russos que são mais bem remunerados, vêm empresários, mercadores, e a cidade cresce de um ponto de vista cultural e empresarial. Há muitos jantares, ele sempre é convidado, é uma figura realmente que frequenta a sociedade. Mas ele era muito frágil fisicamente, embora não tenha ficado doente na sua vida. Ele era muito magrinho, ele mesmo diz que o peito era muito estreito, que, enfim, que respirava com dificuldade. A partir dos 40 anos ele começa a resguardar suas energias, e aí ele faz uma retirada parcial de sua vida social. Mas ele mantém um grupo de amigos que ele convida para jantar todas as semanas. São os Tischgenossen dele, os camaradas de mesa. E ele estabelece, inclusive, assim, numa passagem muito divertida da antropologia, uma série de regras. Esse tipo de tudo vira máxima na vida dele. O número de convidados é mesmo do Lord Chesterfield, quer dizer, o número de convidados não pode ser inferior ao número das graças gregas, né, que são 3, e não superior ao número das musas, que são 9. Assim, contando, aí tem que contar o dono da casa, 10 pessoas à mesa no máximo. Pega para discussão. Coisa bem germânica. Sim, a narrativa... É cheio de máximas. Exato. A narrativa dos fatos, o raciocínio sobre eles e o gracejo no final. Tem importante gracejar. Tem que ter, né? E o pior é o retrato da filosofia dele, porque ele passa por uma experiência empírica, aí vem o Hume, aí ele constrói uma máxima para resolver aquilo, e ele passa a viver de acordo com aquela máxima, é um imperativo categórico. Assim, agora eu vou viver segundo essa máxima. E não adianta dizer para ele que isso tem raiz, nós vínhamos conversando antes, né, no pietismo, né? Sim. Porque da origem da família, essa questão toda, porque embora ele não tivesse, ele não era um cara da religião, assim, mas aquilo estava introjetado nele. O pietismo, e ele tinha uma relação muito bacana. Alguns biógrafos dele falam muito na questão da relação dele com a mãe dele, que ele tinha muito carinho pela mãe, que era uma pessoa muito correta, e que inclusive a mãe dele fazia o seguinte, levava ele seguidamente para o campo. E no campo ela mostrava para ele assim as maravilhas de Deus, que da criação. Então este sentido assim de observador da natureza, das coisas, e eu acho que esse sentido é que ficou a vida inteira dele atrás dessas respostas. E como ele tinha ele começou muito cedo nessa vocação assim de matemática, física, isso foi um elemento extremamente determinante nessa busca dele eu acho a tua interpretação muito tradicional, é o que eu leio a respeito do Kant, mas eu vou fazer uma afirmação. Aliás, não é minha. Isso aí são de 2 biógrafos alemães dele. Um é o maior conhecedor dele na Alemanha. Eu vi bem tradicional, mas a minha afirmação é sem nenhum compromisso acadêmico, né, e nem científico, mas eu vou usar a autoridade que eu acho que nós 3 temos. Eu acho que o teu genro é da psicologia, né? Do quê? O teu genro é da psicologia, né? Sim. Tua filha é da psicologia também. Ali, inclusive. Tá nos observando. Tá? A minha nora, o meu filho, a minha mulher são da psicologia também. Então, depois de ler a biografia do Kant, eu fiquei pensando que ele deu um passo além do pietismo. Porque os caras até dizem, esse cara é um pouco pedante até, né?
Mas eu acho que o cara aí, e de repente depois a tua filha pode nos ajudar, acho que o cara tinha até um pouco de transtorno obsessivo compulsivo. Sim, entendi que é a tua porque abordagem. não Agora só sim. ele transformava toda a vida dele em método, adotava uma máxima, agora não me lembro a formulação, mas é o princípio de ação, Exato, né, uma generalização que se converte no princípio de ação. Tu vai pegar algo que é geral e vai transformar no teu princípio de ação particular. Interessante, e ele tua abordagem passa a viver a partir dessa máxima, das menores coisas, cara. Sabes uma na hora coisa? de acordar, na hora de comer, vou reforçar na hora isso de encontrar no os seguinte amigos, sentido. vira uma máxima absoluta. Tu vês assim, ó, que ele, como tu disseste no início, ele não saía da cidade. Para mim, ele tinha, a primeira coisa, eu tive essa impressão assim de ser um cara fóbico, né? Porque diz que ele recebia muitos convites. E nessa perspectiva dele de se achar fraco fisicamente, ele tinha medo de, nas viagens, adoecer. Mas isso é sintoma também de transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho que havia uma ele fobia, chega a dizer em uma passagem autobiográfica, não me lembro se numa carta, está naquela biografia do Manfred Kuhn, que ele refere a si mesmo, eu sempre fui hipocondríaco, ele diz. Ele sempre tive muita preocupação muito grande com minha saúde. E aí, justamente por isso, eu tinha muito medo de viajar, ficar doente e morrer. Exato. E uma das razões pelas quais ele gostava dos jantares com os amigos é que ele dizia que o comer sozinho fazia mal à saúde, porque o sujeito ficava introspectivo dos próprios pensamentos e não desfrutava do prazer do convívio, exatamente, o prazer sensorial da comida. Não pensava em si, né? Exato, o prazer sensorial da comida e o prazer do convívio com outros. E aqui eu chego num ponto assim que a gente pode fazer até para se cristalizou a imagem do pensador solitário. Mas em Kant também há a figura do convívio lúdico, né? Porque a filosofia é uma atividade de diálogo. Ela é o diálogo mediado pelos escritos. Filosofia é diálogo. Ou um diálogo efetivo, que se dá numa mesa, como aqui estamos, porque é uma grande conversação em busca das grandes verdades. Ou consigo mesmo, ou com os antigos nos livros. Exato. Hoje em dia nos vídeos também, mas certamente com os amigos. Esse é o diálogo vivo, né? É a melhor forma de filosofia. E sem abrir mão do rigor, né? Platão, sem abrir mão do rigor conceitual, do rigor do método, mas há uma dimensão lúdica. Com certeza. Então, eu gosto sempre de destacar isso. Poxa, aquele momento em que ele estava com seus camaradas de mesa, também era um momento de teste de ideias, era um momento de gracejo, porque ali ele também incorporava reflexões, observações, que vinham de terceiro. Eu sou gadameriano, em direito e filosofia da época. Exatamente. Eu sou gadameriano, a verdade está no diálogo, é o que diz o Gadamer. Né? E eu acho, só para não deixar passar, é assim, uma observação muito pessoal. O Jacobs, existe uma raiz kantiana do retributivismo, mas que ela é temperada e adicionada por outras reflexões de cunho funcionalista bem específicas, que são claras, inclusive, na formulação do pensamento. O direito penal do inimigo, eu acredito, assim, ele não vem não só do retributivismo, mas dessa constatação de que algumas circunstâncias escapam ao tratamento habitual de reposição da legalidade. Isso se dá assim, no campo do direito internacional, naquela passagem do seu último grande escrito, justamente quando ele trata da figura do inimigo injusto. Aí o Carl Schmitt vai dizer, o Kant está trazendo de novo a figura do inimigo justo, só que ao contrário, que é uma figura teológica ligada à formulação, inclusive, de uma guerra santa, de uma cruzada, e isso vai permitir a aniquilação dos inimigos. Quando, na verdade, não era isso. Era o contrário. Era reconhecer uma circunstância empírica de alguém que estava fora do tratamento habitual e que necessitava de um tratamento diferente. Por isso que ele fala na possibilidade, que está na raiz das intervenções humanitárias, assim, de dar uma constituição nova a outro povo para que ele possa aderir a uma constituição republicana. Isso seria uma formulação quase imperialista hoje. Assim. Mas tudo isso está em raiz ali. Está inútil justamente nos textos dele. E é daí nós podemos extrair essa possibilidade de um direito penal do inimigo para tratar situações diferentes do sujeito que é meramente um delinquente que
daquele que é um inimigo armado de um Estado de Direito. Sim, que vai contra um regime democrático, e isso pode ser, inclusive, uma criminalidade não política, mas pode ser algo que acabe por solapar a base de um regime isso é um republicano. tema altamente controvertido, né? É o caso de Guantánamo, né? Exato, isso. Então são temas Guantánamo assim... Guantánamo é o ícone dessa discussão, né? Exato. Porque até onde tu estás na civilização, mantendo uma prisão fora, até onde isso se justifica, porque o cara pode apertar na bomba atômica se ele tiver acesso. Então é complicado. E do direito penal, isso é até uma sugestão que eu deixo. Existe aquele dicionário Kant do Howard Cavell, e tem um verbete específico sobre direito penal que eu recomendo que leiam, porque todas as remissões estão ali, inclusive as posições mais extremadas de Kant, no sentido de ser assim, quase um talião. Olha, você fez tal coisa, tem que... Inclusive nos crimes sexuais, assim, ele chegou a ter simpatia por soluções radicais. Na metafísica dos costumes, eu acho que ele propõe algumas coisas assim. Propõe. E a própria pena de morte, sem tortura, porque dizer que nada é comensurável com a vida. A vida é um valor acima de tudo. Mas do que tu estava falando, um aspecto que eu gostaria de ressaltar é, não dando razão para o crítico do Kant, mas é curioso os raciocínios que ele faz invertendo, o Carl Schmitt, que você estava mencionando, invertendo as coisas, né? Quando ele vai falar, por exemplo, da coerção, acho, né? Que ele diz, a coerção é a favor da liberdade, porque ele faz um raciocínio negativo do negativo, né? Aquilo que impede que eu seja livre é, na verdade, liberdade, né? E isso seria incorporado de uma maneira muito, muito forte por Hegel, né? Principalmente que a verdadeira liberdade consiste em obedecer às leis. Exato. Sim. E uma última fábula que contam dele, eu queria testar contigo se é mesmo, né? Eu li, como eu te disse nessa obra, é que tem aquela questão dele ser o relógio da cidade, né? Não precisa mas antes disso, eles colocaram assim, que quando eles tinham, eu acho que a palavra em inglês é curfew, né? Quando eles tinham essa reunião deles, né? Ele chegava e era todo mundo mais ou menos na mesma frequência. Então eles marcavam no lugar, não sei se na casa do Kant, mas o Kant chegava da rua e o cara já estava dormindo no sofá. Só que o Kant não acordava o cara, deitava do lado e dormia também. Aí chegava o terceiro filósofo, olhava os dois dormindo e deitava. Aí quando chegava o quarto, acordava, e aí que eles começavam a conversar, ia empilhando a turma dormindo. Aí 7 horas, era assim, era a máxima de ação, 7 horas deve terminar. Aí 7 horas saíam, e aí quando dava algum problema, eles já olhava o relógio assim, o professor Kant não passou ainda, então não é 7 horas, nem sei se tinha um relógio de pulso, né? Mas o relógio dava problemas no relógio da cidade, mas não dava problemas na saída do Kant às 7 horas, né? Que era a máxima de ação para término. E ele se tornou assim, justamente com essa disciplina ao longo da vida. Vai ser preceptor ou tutor quando jovem, e prosseguiu durante muito tempo. Hofmeister, né? E ele odiava ser tutor, mas ele deve ter sido um tutor bom, porque as famílias desses rapazes de que ele foi tutor mantiveram contato com ele por toda a vida, inclusive mandavam, inclusive os filhos como recomendados para estudar com ele, e ele sempre muito bem visto, mas ele não gostava. Depois ele foi, nós não temos a figura, o docente privado, né? Que é na verdade o docente não remunerado, que tinha sua renda dos cursos que ofertava na universidade sem ser professor da universidade. E aí ele teve que refinar, inclusive, sua técnica de magistério para poder viver disso aí. Cursos mais populares, né? Exato. E teve uma oportunidade que o horário que foi dado para ele foi 7 horas da manhã. Ele sempre dava os cursos às 8 da manhã. E aí que ele contrata um criado para acordá-lo, porque ele não conseguia acordar muito cedo, ele sempre gostou de dormir mais. Interessante. Né? E ele contrata um criado para acordá-lo, para ele poder dar aula das 7 da manhã. E aí ele começa a adquirir esse estilo de vida. Assim, de acordar às 5 horas da manhã, aí ele tomava o chá. Rigidamente. Isso, aí ele fumava um cachimbo. Contam os biógrafos que o fornilho do cachimbo foi crescendo com o tempo cada vez maior, porque era uma cachimbada só, assim que tal. Mas foi cada vez botando mais tabaco. Sim, a máxima não se dobrou, mas ele adaptou. Interessante, hein? Então, esse estilo de vida extremamente ritualizado, que foi sendo construído a partir das próprias inclinações do temperamento, né? Sim, claro. A ritualística é um sintoma dessa questão do transtorno obsessivo-compulsivo, que é criar compulsões para equilibrar exatamente. Agora, isso tem uma coisa muito assim, digamos assim,
vamos usar um termo bem antigo, assim, do caráter alemão, assim. Esse é muito dos alemães. Eu sei porque eu sou alemão de casa e de mãe, então existe assim um comportamento assim muito, digamos assim, sistemático, né? Isso é uma coisa muito germânica. Então eu não vejo ele com tanta. É claro que ele tem exageros, né? E fazem caricaturas dele também. E também, é lógico. Né? Mas eu acho que é o que tu disseste. Ele tem um transtorno, né? Obsessivo, fóbico até, eu acho, porque ele não conseguia sair de alguns padrões, assim, porque ele devia ser muito convidado, ele era um cara conhecido já, acho que ele foi reitor da universidade depois de um... Mas ele já se encontrava doente. Acho que já está bem velho. Já se encontrava doente, e o que eu ia dizer, eu vou cometer até talvez uma injustiça de memória, porque eu não recordo, isso foi há 20 anos atrás. Fui aluno do professor Lopari, lá na PUC, quando ele foi professor no PPG da PUC no começo dos anos 2000. E eu me lembro de uma aula em que justamente ele fez a seguinte observação, né? Os grandes pensadores têm essa característica de problematizar o que nós, pessoas comuns, imersas de uma maneira confiante no dia a dia, não problematizamos. Resumiu a filosofia, o cara. Então, é a atitude de admiração que o Aristóteles falava. Exato. Uma pessoa normal olha para um negócio e diz, isso aqui é um livro. Ninguém Um filósofo fica analisando isso aqui de um jeito. Encontrará questões a serem problematizadas que nós não estamos vendo. E eu acho que Immanuel Kant tinha essa característica comum aos grandes pensadores. Né? Um gênio, era um gênio. Era um gênio. Inclusive ele troca o nome dele era Emmanuel Coelho, e depois ele muda a grafia porque ele considera Immanuel, com 2 M, inclusive, mais correlato ao original hebraico. Que interessante. Ele também tinha um certo interesse em filologia. Tu disseste ali no início, porque inicialmente a família era Kant, tinha DT, né? Tinha um T no fim, né? Isso, tem variações, e tem com C também. E ele tentava ter eles tentavam identificar, eu acho que talvez essa questão que tu mencionaste lá das escoceses, uma raiz escocesa e tal. Eles tinham uma mitologia em família de que eles tinham vindo de fora, e de fato tinham, mas ele achava que tinham vindo da Escócia. Na verdade, eles vieram dali mesmo. Da região, né? A mãe dele, se eu bem recordo, a família era oriunda de Nuremberg, e o pai dele, eu acho que vinha de Tilsit, também na Prússia Oriental. Eu queria te fazer uma última pergunta, e de repente eu passo a palavra para o Conrado, já para encaminhar para o encerramento, e ele fazer uma última colocação, e a gente mais ou menos ir encaminhando para o encerramento. Mas tem uma coisa que é fundamental ainda, que a gente não tocou, que é a questão da inteligência artificial, da autonomia, na questão da educação do direito. Como você é professor e também transita nessa área acadêmica e vice-diretor da faculdade do Ministério Público, se você pudesse dar uma palavrinha para nós a respeito disso, como é que está a situação na prática disso aí, mas eu passo a palavra antes para o Conrado para poder completar ou incluir alguma coisa nova nessa pergunta, e depois nós irmos encaminhando para um encerramento. Não, eu acho que eu acho que essa pergunta ela fecha bem, né? Então vou deixar até esse tempo que nos resta aqui para o Luciano responder. Bom, amigos, é uma questão assim candente, porque isso diz respeito a uma transição cultural que nós vemos hoje. Isso não é nenhuma crítica à atual geração, longe disso. Sempre fui contra essa percepção preconceituosa em que cada geração se vê como o ápice da humanidade, e aqueles que vêm depois são só um mero declínio. Não é nada disso. Mas nós vivemos uma transição de uma cultura da palavra para uma cultura da imagem. Isso é muito claro. Sim. Tá? Pela difusão das tecnologias de comunicação, e o estudo tradicional do direito, que é o estudo, eu vejo as estantes aqui, é o estudo detido de textos. O estudo do direito é um estudo comparativo de textos. Sim. Ele é muito claro. Se você não gosta de textos, não sei o que você está fazendo no direito. Leitura e comparação, superposição, contraste, enfim, todas as técnicas de análise do texto e de interpretação do texto. Nisso se resume o direito enquanto objeto de estudo. Né? Como objeto de aplicação ele tem outra característica. E o que a inteligência artificial vem hoje fazer? Ele facilita para os alunos assim, a busca e, eventualmente, a produção de textos. O que oferece um risco muito grande. Porque se há uma característica de qualquer faculdade, particularmente naqueles que lidam com a palavra, é que os textos devem ter uma característica autoral.
Sim. No momento que você rompe essa característica autoral, você, enfim, abre a porta para outras distorções. O que eu acho é que, no futuro próximo, nós teremos, isso sim, um grande risco às profissões jurídicas, como nós concebemos hoje. Porque muitos processos serão automatizados. Exato. Muitos processos. E hoje nós já temos, o Conrado é desembargador, está vivenciando essa transição justamente dos processos intermediários antes justamente da decisão. Exato. Temos estagiários robôs hoje. Temos o encaminhamento automatizado já em alguma medida, então a distribuição, enfim, todas essas questões. Nós chegaremos ao momento da construção das decisões automatizadas supervisionadas. Esse é o grande drama. Isso nós estamos na antessala disso. O que me preocupa, desculpe te interromper, Luciano, mas é que, assim, o que me preocupa sempre é aquela, digamos assim, a velha expressão confortatis causa. Sim. É que tu deixa, em virtude do volume, em virtude, digamos assim, por facilidade, por urgência, por misto de tudo isso, que a coisa deixe de ser controlada e passe a andar sozinha. Sim. E isso é um grande perigo. Claro. Tu mencionaste essa transição, eu particularmente no trabalho, a gente já está enfrentando isso. Recentemente até indaguei o setor nosso de informática do tribunal para saber qual é já o desenvolvimento prático da inteligência artificial no desenvolvimento de decisões judiciais. Claro. Porque o que pode acontecer, de repente, aí num problema até prosaico, seria o seguinte, de repente, digamos assim, se estar usando a inteligência artificial sem um controle, né, maior e muito, digamos assim, ainda muito variado. Um usa, o outro não usa. Claro. Mas nós já migramos, não temos mais processos físicos, não tem mais papel. Nós estamos diminuindo o pessoal, por exemplo, de secretarias, de núcleos, digamos assim, organizacionais, porque a máquina já está organizando. Tu disseste aí, agora eu estou preocupado com essa palavra máquina, né? Uhum. Mas o fato é que nós já estamos assim, a cada vez está diminuindo mais. Então isso é uma grande preocupação, porque já existem dois, aqui no Brasil, não sei como é que se desenvolveu isso, mas há um magistrado que estava usando a inteligência artificial para prolatar decisões e o CNJ estava investigando isso. E tem o famoso caso do juiz colombiano que, num caso de direitos fundamentais, que envolvia alimentos a uma criança carente, que ele simplesmente lançou na inteligência artificial, no chat GPT, e pegou toda a decisão e já publicou. Então, assim, isto nós estamos no limiar, assim, muito perigoso. E aí, claro, agora é um tema para um outro encontro, que aí vem os controles. Claro. Um minuto para terminar. Tá. A tua última palavra. Não, eu só quero agradecer, então, né, agradecer a presença do Luciano, que tirou esse tempo para nós aqui. Também, novamente, a tua presença, Leandro, aí, que nós nos encontramos hoje, novamente. E agradecer ao pessoal que acompanha aí o nosso podcast. Espero que tenha sido bastante proveitosa. E eu acho que a função também da nossa conversa é provocação, né? Provocar estudos, debates. Era isso. Professor, doutor Luciano, meu amigo, uma última palavra em um minuto para a gente encerrar o nosso programa, então. Primeiro, um agradecimento. Assim, esse é um grande bate-papo, sem nenhuma pretensão, a não ser, como disse o Conrado, de provocar reflexão e a busca pela bibliografia, a busca por novos autores, a busca por novos textos. Esse é o nosso papel, justamente ser esse deflagrador da curiosidade, porque a curiosidade é o grande motor da filosofia, né? Você conseguir, a partir dessa curiosidade, formular hipóteses, questões e até soluções em busca da verdade. E eu queria dizer a vocês, mais uma vez, aquilo que eu acabei repetindo uma ou duas vezes no curso da conversa, o retorno aos clássicos, que Kant é um clássico do pensamento, ele é muito fecundo. Não na sua literalidade, mas no espírito que anima a sua obra, nas formulações que ele faz de problemas concretos, específicos, e como aquilo pode ser transportado e às vezes até desenraizado
para justamente, de maneira muito produtiva, servir à reflexão da contemporaneidade. Então, muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam e que, enfim, tiveram a paciência aí de nos escutar nesse período. Obrigadão. Então, Luciano, muito obrigado, meu amigo Conrado, como sempre, estamos aí, muito obrigado. Adorei esse papo, achei assim, ó, sensacional, e a chave de fechamento do Luciano Brasil é realmente algo que você deve pensar. Afinal de contas, os clássicos se tornaram clássicos, não foi gratuitamente, mas exatamente pelo teste do tempo. E sempre que um autor desses, como Kant, se reapresenta numa nova época, nós temos muito para aprender com ele e tentar aplicar o espírito, como diz o Luciano, à nossa própria época. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui a nossa conversa. Um grande abraço. Vamos encerrando a nossa gravação de mais esse episódio dos Diálogos em Direito e Filosofia. Um abração.